Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Eu sou Natália Araújo, consultora em saúde do trabalhador, tenho como formação a fisioterapia e trabalho também com ergonomia, que é uma das normas regulamentadoras voltadas à saúde e segurança do trabalho, que visa avaliar as condições de trabalho. Hoje eu quero falar sobre afastamentos. Existem muitos trabalhadores que almejam o tão sonhado afastamento. É claro que sempre o afastamento está vinculado por inúmeros problemas de saúde, então para eu começar a contextualizar, eu quero dizer o seguinte: existem os trabalhadores que são regidos pela CLT ou que têm aquele vínculo direto com a Previdência Social, que é o tão conhecido INSS, e que em algum momento da sua vida laborativa é necessário essa promoção do afastamento. Por que isso acontece? Por razões de dor, por razões de doença, por razões de cirurgia, onde aquele médico que acompanha você, trabalhador, entende que é necessário um período de afastamento para você poder fazer um tratamento adequado. E nessas situações, pode sim chegar a essa questão do afastamento. De repente é 15 dias de afastamento, de repente é 30 dias, 3 meses, 60 dias, né? 90, 120, isso vai depender muito de qual é o seu problema, né? O que vem passando com a sua saúde. Geralmente esses benefícios, eles são aderidos, né? São aceitos pelo INSS por razões de doença, que é a classificação internacional de doença, o CID. Então, através do CID, através do laudo médico, do diagnóstico médico do seu especialista, que entra aí nesse processo de concessão do benefício. Então, para você entender se você tem critérios para usufruir desse benefício, é importante que você tire as suas dúvidas com o local que você trabalha, que às vezes pode ser diretamente o RH, pode ser que algumas empresas já tenham a estrutura da saúde ocupacional que possa dar esse suporte, e quando não há esse suporte da organização, você pode sim solicitar um auxílio jurídico, né, no segmento previdenciário, para que te dê esse suporte recomendável, né? Todos nós, em algum momento de nossas vidas, iremos necessitar, ou às vezes não, né, de um afastamento do trabalho. Pode ser por razão de dor, de doença, cirurgia. Ok. Após desse parecer do seu especialista, você entra nesse processo de agendamento da perícia, né, para que no dia da perícia seja feita toda a avaliação se realmente a sua condição exige sim o benefício do afastamento. Então, é aí que muitos trabalhadores possuem muitas dúvidas. Se a minha doença gera afastamento? Será que através da minha doença eu consigo uma aposentadoria por invalidez? Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas ficam apegadas ao CID, que é o diagnóstico da doença. Mas entenda que posso ter 10 pessoas com o mesmo CID, a mesma doença, onde 3 conseguem o benefício e o restante não consegue. E aí é remarcado, agendamento de perícia, é feita nova perícia e não consegue. E o porquê que isso acontece? Porque nem sempre o diagnóstico da doença, que é aquele CID, é o mais relevante num processo de adesão ou não ao afastamento, né? O que acontece? É muito importante que, além do diagnóstico da doença, haja elementos que considerem outros fatores que estão limitando. Por exemplo, a capacidade física reduzida, né? De repente, você percebe que as suas atividades de vida diária foram reduzidas, que a sua capacidade de independência foi reduzida, ou seja, é necessário vários elementos para que o médico perito entenda que você necessita desse afastamento. Geralmente, o médico perito ele vai levar em consideração outros elementos, como histórico ocupacional, aonde você trabalha,
qual é a sua relação com o trabalho, quais os movimentos são feitos. Então, é uma série de informações que o médico perito tem ali em mãos, além do diagnóstico médico, além do atestado, além de exames de imagem. Às vezes é muito interessante que você tenha outras análises de especialistas vinculados a esse processo. O que acontece também, o que dificulta o acesso, né, a adesão desse afastamento, é aquele trabalhador que ele tem tanta vontade de afastar. Estou dando esse exemplo, pode não ser o seu, mas é esse exemplo que eu trago. Ele tem tanta vontade de se afastar do trabalho, porque ele acha que aquilo vai ser tão importante na vida dele, que ele traz inúmeros CIDs, inúmeras doenças vinculadas, e de repente o médico perito olha e fala: nossa, mas você tem isso, mas você tem aquilo, qual que é o que te incapacita? E por vezes o indivíduo, o trabalhador, ele não consegue se expressar. E é dessa forma que também pode ser indeferido aí o seu processo de afastamento. Então, eu quero dizer, se você possui um diagnóstico de doença, onde você percebe que estar trabalhando vem te prejudicando, você pode sim aderir a algumas alternativas. Uma conversa direta na organização, se existe o pessoal da saúde e segurança, de ter uma conversa melhor, né? Poxa, será que dá para adequar alguma coisa, reduzir tal ação do movimento que me prejudica, porque eu não quero afastar? Porque de repente esse processo de afastamento pode causar inúmeros transtornos posteriormente. Eu vou dar um exemplo. Quando o médico ele te dá um afastamento de 90 dias, a empresa ela é obrigada, se você é regido pela CLT, a pagar os primeiros 15 dias. Após esse período é agendada essa perícia, onde você vai sim aguardar esse dia da perícia, para que então o médico decida se ele pode deferir ou indeferir, né, o seu benefício aí, se ele pode acatar com o benefício ou simplesmente não concordar. Nesse meio tempo, o que acontece é que muitos trabalhadores ficam sem os seus recursos financeiros. E aí chega o dia da perícia, muitas dessas perícias são indeferidas, ocorre todo aquele transtorno de ter que retornar ao trabalho, e por vezes o trabalhador, além da doença, além da dor, além dos sinais e sintomas, ele tem aquela capacidade financeira dele reduzida. Então, muitas pessoas decidem não optar pelo afastamento por conta disso. Agora, se você tem um caso realmente onde necessite do afastamento, um caso cirúrgico, não tem o que fazer, você precisa de um período para descanso, para repouso e de repente a atividade de trabalho vai te prejudicar, aí sim, com certeza a chance de você conseguir esse benefício por prazo determinado, isso é muito comum e provavelmente vai acontecer. Acontece que se você tem aquela expectativa de usar daquela doença para que você não retorne mais ao trabalho e que de repente você venha a conseguir uma aposentadoria por invalidez, saiba que esse processo ele é demorado e ele vai precisar de um suporte maior. Qual seria esse suporte? Não só o suporte do seu médico especialista que o acompanha, com um bom relatório, exames adequados, a descrição de todas as suas dificuldades, tá? Pensando em vida física, aptidões físicas e sociais também é muito importante, psicológica. De repente, essa doença o levou a um tratamento com o psicólogo, de repente essa doença te levou a um longo tratamento com o fisioterapeuta. Então, esses elementos desses profissionais interdisciplinares podem sim te dar um suporte maior para que você consiga passar por perito essa confiança realmente que você necessita desse afastamento, tá? Agora, se você possui essa doença e busca o benefício da aposentadoria por invalidez, saiba que é muito criterioso a análise do médico perito. Então, de repente, será que essa é a melhor saída? Hoje nós vemos um cenário muito difícil, né? Tanto no meio político, né? Social. Então, é onde muitas pessoas
possuem dificuldades aí e buscam, almejam essa segurança do INSS, até mesmo pela aposentadoria comum. Nós sabemos que cada dia vem sendo mais difícil conseguir ter a nossa aposentadoria, né? E que por vezes ela é insuficiente. Então existem vários movimentos de indivíduos de todos os segmentos, principalmente na área financeira, que dedicam seu tempo, dedicam todas as energias para que não dependam da Previdência Social, porque já entendem desde cedo de que se eu for viver, ter qualidade de vida com a minha aposentadoria, não é a melhor alternativa. Então é onde surgem as questões dos investimentos, e isso é um outro assunto, mas o que eu quero dizer para vocês é que muitos trabalhadores almejam a aposentadoria como solução de vida. E muitas vezes você necessita apenas de um médico adequado que faça um acompanhamento contigo adequado, que você tenha possibilidade de tratamentos alternativos que visam promover a cura, a adequação daqueles sinais, sintomas fortes, porque toda doença exige sim um cuidado que pode ser remediado e que você tenha assim essa qualidade de vida. Não é porque você adquiriu uma hérnia de disco que você por vezes torna-se incapaz de trabalhar, né? Não é porque você tem uma lesão crônica no ombro que de repente você não possa voltar a ter qualidade de vida. Então o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos exigir mais em relação à nossa saúde, mais recursos de tratamentos e menos oportunidades de depender de outras pessoas. E quando eu falo de depender, de terceirizar a nossa saúde, é justamente isso. Não depender tanto do seu médico, você ter a proatividade, cuidar da sua saúde, de procurar as alternativas e seguir os tratamentos adequados. De repente, na consulta é solicitado um tipo de hábito, comportamento e você, trabalhador, não está fazendo o que o médico, com o que o fisioterapeuta, com o que os outros profissionais, né, te indicaram. E aí que está a falha. Você corrigindo esses hábitos e comportamentos, você consegue sim conviver com aquela doença, aquele diagnóstico, tratar sim os efeitos dela, mas ter qualidade de vida, ter a sua segurança do seu trabalho. Então eu espero que esse vídeo tenha alertado muitas pessoas que buscam o benefício e que não dormem visando esse benefício. É claro que eu entendo que existem muitas doenças que podem trazer limitações permanentes e que cabe ao perito do INSS deferir ou indeferir, né, essas resolutivas. Até a próxima, pessoal. Obrigada!